Prezados amigos, nosso abraço fraterno, nosso carinho, o agradecimento a Jesus por mais esta oportunidade e que nós possamos aqui nessa noite recebermos aquilo que nós viemos buscar: esclarecimento, lucidez, equilíbrio, força para vencermos as dificuldades que são inerentes ao nosso processo encarnatório. Uma velha canção norte-americana, composta nos anos 40, começava dizendo assim: mas o que é, afinal, essa coisa chamada amor? O pensamento do autor, Cole Porter, vem retratar todo o mistério que ainda envolve esse sentimento. O amor, que é um sentimento responsável por tantas glórias e por tantos crimes, por tantas vitórias e por tantas tragédias, continua ainda incompreendido de quase todos nós. Não guarda relação com a condição intelectual, não depende da condição moral, não se escraviza a tendências, a gostos, a pendores, e, no entanto, está presente em todos os relacionamentos humanos. João Cabral de Melo Neto escreveu certa feita: em qualquer língua não há palavra mais vaga do que a palavra amor. Talvez por essa razão haja no idioma grego 3 palavras diferentes para designar amor. A primeira é a palavra eros. Eros expressa uma espécie de amor romântico, estético. O homem que ama a mulher que ama o homem. Apresenta-se às vezes através do desejo, da paixão, da sensualidade, mas alguns dos belos exemplos de amor foram expressos dessa maneira. A segunda palavra grega a designar amor é a palavra philos. Philos expressa uma espécie de amor entre amigos. Um amor que se sente por aquelas pessoas onde haja afinidade, tendências semelhantes, gostos, sonhos, aspirações, onde haja, sobretudo, confiança um no outro. E, finalmente, o idioma grego tem uma terceira palavra para designar amor: a palavra ágape. Ágape é muito mais do que amizade. Ágape é mais do que sensualidade. Ágape é uma espécie de amor espontâneo, que flui naturalmente, que não espera em troca. Um amor que se apresenta através da boa vontade, da generosidade. Ágape seria o amor de Deus agindo no coração do homem. Mas o que importa para nós nessa reflexão, seja eros, seja philos, ou seja ágape, amar é uma condição essencial à nossa própria sobrevivência. O homem necessita amar e ser amado. No primeiro livro do Velho Testamento, a Gênese, o autor já asseverava: crescei e multiplicai-vos, numa alusão à necessidade que todos nós constituímos grupos de pessoas afins, para com essas pessoas inseridas nesses grupos nós permutarmos os valores afetivos. Jesus, por sua vez, foi categórico: amai-vos uns aos outros, porque o espírito em si mesmo só se alimenta do amor. Tal qual o corpo se nutre do oxigênio, da água, dos nutrientes dos alimentos, o espírito em si mesmo se alimenta das energias que troca com as pessoas afins. E talvez já tenha se passado com algum de nós uma condição assim. Saímos de casa não muito bem, uma pontinha de dor de cabeça, uma ansiedade estranha, um mau humor esquisito. Encontramos com alguém a quem queremos muito, a quem prezamos muito, a quem admiramos muito, e conversamos com essa pessoa 10 ou 15 minutos. Saímos dali melhores, diferentes. Onde a dor de cabeça? Cadê a ansiedade? E a gente se pergunta: mas que milagre é esse? Milagre do alimento do afeto. Seja através da relação sexual, seja através do abraço,
do beijo, do toque ou da simples presença. Nós precisamos trocar essas energias com pessoas queridas. Quem não se alimenta do amor, com o passar do tempo tem a sua organização física enfraquecida e predisposta a enfermidades. Pode caminhar para perturbações psíquicas ou até mesmo ter acelerado a sua desencarnação. Tal qual acontece com certos casais que envelheceram juntos. Os dois sempre próximos, um cuidando do outro, já velhinhos passeando de mãozinhas dadas. De repente, um adoece e morre, e o outro, que gozava de excelente saúde, inexplicavelmente adoece e morre também. E a gente se pergunta, mas morreu do quê? Morreu de desnutrição do afeto. E me lembro aqui da história de Chinesinho, narrado pela professora Nancy Puma. Nancy é pedagoga, professora e dirige em São Paulo um educandário espírita de apoio a crianças especiais. Ali Nancy cuida há muitos anos de portadores de síndrome de Down, de paralisia cerebral, nos casos de autismo. Nancy é médium de desdobramento espiritual. E com frequência, enquanto seu corpo dorme, ela se projeta em viagens astrais. E com frequência é levada a uma colônia sobre a região de São Paulo, que tem um nome muito sugestivo: o Castelo das Aves Feridas. Porque essa colônia espiritual abriga espíritos reencarnados na Terra na condição de deficiência mental. Certa madrugada, está a professora Nancy em corpo espiritual na colônia, quando encontra Chinesinho, ele também desdobrado pelo sono físico. Chinesinho era uma criança portadora de Down, que à época tinha 2 anos de idade. Morava em São Paulo com os pais e os irmãos. Frequentava a escola da professora Nancy. Desdobrado no corpo físico, ele demonstrava a inteligência de uma criança de 12 anos. E os dois começam a conversar. E ela nota no olhar de Chinesinho um quê de tristeza. E ela pergunta: filho, o que houve? Por que tanta melancolia no olhar? E ele diz: ah, tia Nancy, eu acabo de ser informado pelos nossos benfeitores que eu vou desencarnar dentro de muito pouco tempo. E ela então se assusta: mas como desencarnar? Você goza de excelente saúde física? E ele: vou, tia Nancy. E sabe do que? Eles me disseram que eu vou desencarnar de fome. E ela: ah, Chinesinho, você me conta a outra, porque essa não conta. Eu conheço muito bem, você está até bem gordinho. Eu vejo a velocidade com que você vai para os nossos lanches na escola. E ele: pois é, tia Nancy, vou sim, mas não é de fome de comida não. Eles disseram que eu vou desencarnar de fome de amor. Porque na verdade, meus pais e meus irmãos nunca me aceitaram. Eu acho até, tia Nancy, que eles tentam, que eles se esforçam, mas não conseguem. Eles não se lembram de mim. Já me amaram muito em outras eras. Agora eu sou a vergonha. Agora eu sou o problema. Eu precisava continuar um pouquinho mais na Terra, mas vou desencarnar por fome de amor. Conversando certa feita com Elizabeth Montenari, companheira do movimento espírita de Leopoldina, hoje já desencarnada, contou-me ela um diálogo que tivera com Dona Ivone do Amaral Pereira, esse grande nome do movimento espírita brasileiro, a médium que recebeu o clássico Memórias de um Suicídio. Elizabeth, quando jovem, contraiu pólio e em decorrência disso ficou paraplégica. Ativa, dinâmica, alegre, entusiasta do trabalho espírita, mas muito só. A vida inteira só. Dona Ivone, por sua vez, também nunca se casou, nunca teve um relacionamento profundo. Dona Ivone tinha perto dos 80 anos, Elizabeth ainda jovem, as duas se encontram no Rio, e Ivone então volta e diz assim: Elizabeth, minha filha, prepare-se. Prepare-se, porque a prova do isolamento afetivo é das mais duras a que pode aspirar o espírito na terra, mas é também das mais nobres,
das mais valorosas. Deus só dá essa prova a espíritos fortes, a almas valentes, porque poucas condições atingem tão profundamente o espírito sensível como o amor infeliz. E me recordo de uma palestra de Edivaldo, onde ele narra um diálogo que teve com João Custódio Machado. Lá na cidade de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, morava João Custódio. Era um anão deformado de 38 anos, paralítico, portador do mal de Hansen, muito feio e pobre, mas segundo Divaldo, de uma espiritualidade impressionante. Nunca ninguém viu João Custódio queixar-se de qualquer coisa, lamentar-se do que quer que seja. Divaldo está em Tupaciguara para uma palestra e por alguns minutos fica sozinho com João Custódio. Volta-se então e diz assim: João, me diga uma coisa, qual a maior dor que você tem na alma? Porque eu sei que a paralisia não o atormenta, eu sei que a deformidade não o faz sofrer, eu sei que a hanseníase não o tira do sério, mas deve haver, João, deve haver alguma coisa que lhe doa. O que é? E ele então, muito sem graça, abaixou os olhos e disse assim: sabe o que é, Divaldo? É que nunca ninguém me abraçou. Aí Divaldo disse: ah, mas que história é essa? Os nossos companheiros aqui do movimento espírita, todos o abraçam, eu mesmo já o abracei muitas vezes. E ele: não é esse tipo de abraço que eu me refiro. Você sabe muito bem o que eu estou falando, mas finge não acreditar. A maior dor que eu trago na alma é que eu nunca inspirei. Aí nós nos perguntamos nessa noite: por que, minha gente, isso se dá? Se nós nascemos para amar e sermos amados, se o amor é o alimento da alma, se nós necessitamos trocar energias com pessoas afins, por que tantos caminhos sozinhos? Por que há tantas pessoas infelizes na vida de relação? Numa visão espírita, nós podemos estabelecer as causas dos desencantos no afeto em 3 grupos didaticamente bem estabelecidos. No primeiro grupo, nós vamos encontrar milhares e milhares de espíritos infelizes no amor em decorrência de tarefas específicas solicitadas por eles mesmos antes dessa existência. São almas fortes, são espíritos valentes, que em nome de seu progresso espiritual, ou para atender a necessidade de espíritos queridos, escolheram uma existência onde o encontro com uma alma querida não deveria constar de seu mapa reencarnatório. Segundo o Evangelho, são aqueles espíritos que se fizeram eunucos pelo amor do reino de Deus. Há um fato engraçado envolvendo Chico Xavier a esse respeito. Chico era bem jovem e, em conversa com seu protetor Emmanuel, encheu-se de coragem, voltou-se para ele e diz assim: bondoso espírito, aproxima-se o dia em que eu serei apresentado àquela jovem que será a minha companheira para essa existência. Devo começar a preparar o meu enxoval para que no momento aprazado ele esteja pronto. Conta-se então que Emmanuel, que se apresenta como senador romano altivo, uma envergadura talvez de 1,80 m, voltou-se e disse assim: mas que história é essa, Chico? Você já está casado há muito tempo. E ele: estou casado, tá. E o irmão podia me dizer com quem? Porque eu não sei. E o espírito: ora bolas, comigo. E o Chico: meu irmão, quer dizer então que nós somos casados? Somos casados. E o irmão podia me dizer uma coisa: nós vamos ter filhos? Claro que nós vamos ter filhos, Chico, mais de 150. E o Chico percebeu logo depois que eles se referiam aos livros, que vindo do coração da espiritualidade, através do seu coração, iriam saciar a nossa sede de informação. Eurípides Barçanufo,
esse nome extraordinário do movimento espírita em terras mineiras, na cidade de Sacramento, que desencarnou em 1918 de gripe suína. Só que tinha outro nome, era a gripe espanhola, mas o germe é o mesmo. Era um casamenteiro do primeiro dia. Eurípides não podia ver um casalzinho de namorados que ele chegava: vamos dar um jeito nisso aí, vamos resolver essa situação, vamos para frente. Mas ele mesmo não se animava. Um dia um de seus aluninhos se aproximou e disse: mas professor Eurípides, o senhor fica mandando todo mundo se casar aí, mas o senhor é solteirinho da Silva? E ele: solteiro não, senhor, eu já me casei há muito tempo, me casei com todos vocês. São almas fortes, são espíritos valentes, mas têm os seus momentos de carência, têm as suas noites indormidas, mas jamais se desesperam, jamais se revoltam, porque no íntimo pressentem que aquela situação foi escolhida por eles e é a melhor que lhes poderia acontecer. Vezes se dá que espíritos inseridos nesse grupo, já numa fase avançada da existência, cumprida a tarefa, encontrem uma alma afim e terminem juntos uma encarnação vitoriosa. Fato assim se deu com uma conhecida nossa da cidade de Astolfo. Veio jovem para cá, fez o curso de contabilidade, arrumou um bom emprego como contador em uma clínica psiquiátrica. Logo comprou um apartamento modesto que nunca foi dela, pois era da família, dos vizinhos, dos amigos daquela cidade. Vinham ao médico, se hospedavam lá. Vinham fazer compras, lá ficavam. Os sobrinhos vinham fazer faculdade, moravam com ela, custeavam os estudos. A vida dedicada à família e aos amigos. Nunca se casou, sequer teve um namorado. Aos 63 anos, aposentada, com a família criada, ficou conhecendo um viuvão muito inteiro, assim, nos seus 70 anos, e resolveram juntar os trapos. Em menos de 3 meses, se consorciaram, e durante quase 7 anos, até que ele desencarnasse, os dois desfrutaram de uma companhia muito saudável e gratificante para eles. O engraçado foi no início, porque foi tudo tão rápido. Namoro, noivado e casamento em 3 meses, que o porteiro do prédio onde ela morava, vendo aquela confusão toda, perguntou para a irmã dela: que coisa, casamento assim tão rápido, ela está grávida. Mas avançando em nossas investigações, em busca das causas dos desencontros no afeto, chegamos ao segundo grupo. No segundo grupo, nós vamos encontrar outros tantos milhares de homens e mulheres infelizes na vida de relação por culpa própria. Não solicitaram uma existência assim, mas aqui chegando, eles deixam falar mais alto as imperfeições morais, os vícios, o ciúme, o medo de sofrer, o egoísmo, e acabam terminando sozinhos. Quantos não são amados porque na verdade nunca se amaram? Quantos caminham pela vida atormentados, embrutecidos, com uma atitude de arrogância, de grosseria, de frieza de sentimentos, criando em torno deles mesmos uma barreira de emoções doentias, impedindo que os parceiros se aproximem? Quantos acabam terminando sozinhos uma existência em que poderia ser diferente, porque dão mais valor ao próprio vício, porque colocam o vício na frente do afeto? Quantos alcoólatras, viciados em jogo, viciados em droga, que tiveram até uma constituição de família, o afeto da esposa ou do esposo, o aconchego dos filhos, mas colocaram tudo a perder por irresponsabilidade pessoal, porque ninguém é obrigado a suportar a vida inteira a inferioridade consciente do outro. Quantos caminham sozinhos porque dão mais valor ao sexo do que ao amor? Até tinham uma presença afetuosa do lado, pessoas sinceras, mas em nome de uma sexualidade doentia, em nome de um hipotético impulso que não conseguia dominar, se envolvia aqui,
acolá, desconsiderando o sentimento do parceiro, e muitas vezes terminam sozinhos. Um rapaz me disse uma vez: a grande frustração da minha vida é não encontrar um relacionamento profundo. Eu não sei porquê, mas todas as moças que se aproximam de mim querem apenas prazer, sexo, sair, diversão. Talvez porque eu não seja feio, ou talvez porque eu tenho uma boa situação econômica, eu não sei, mas o certo é que todas que se aproximam querem apenas prazer. Eu perguntei para ele assim: e o que é que você faz com essas moças que procuram você e querem apenas prazer? Ele disse assim: bom, eu saio com elas, não é? Eu sou homem, eu tenho as minhas necessidades. Aí eu disse: é por isso que você não encontra um relacionamento profundo, porque você não está aberto para um relacionamento profundo. O sexo, minha gente, deve ser consequência do amor e não a sua causa. Quem se abre para o sexo, atrai o sexo, mas quem se abre para um relacionamento profundo, atrai um relacionamento profundo. Mas é necessário procurá-lo no lugar certo. Mocinhas diziam assim: mas eu não encontro. Eu vou à luta, eu faço o que eu posso, mas só encontro coisa que não vale a pena. E a gente pergunta: onde você está procurando? Nos barzinhos? Nos inferninhos? Nas boates? Não vai achar. Porque os homens e mulheres que vão a esses lugares não querem um relacionamento profundo. Eles querem alguém que os encante naquela noite ou naquele final de semana. E você vai ser o brinquedo deles, daquela noite e daquele final de semana, para encontrar um relacionamento profundo. É necessário procurá-lo em lugares onde as pessoas cultivam a verdade. As universidades, os cursos de pós-graduação, os grupos de pessoas que se interessam pela arte, os grupos religiosos, as ONGs que mobilizam pessoas maduras que desejam o desenvolvimento da sociedade. Mas não espere encontrar um parceiro perfeito. Muitos caminham aí sozinhos porque querem um parceiro 5 estrelas. Não vão achar. O parceiro perfeito, minha gente, só existe na cabeça daquele que o idealizou. É como a história de Procusto. Procusto é uma figura mitológica. Ele era um psicopata. E a sua neurose era a seguinte: ele construiu uma cama de ferros. E as pessoas que ele capturava tinham que caber em sua cama. Se elas fossem compridas, ele cortava um pedaço das pernas. Se elas fossem pequenas, ele as esticava. Tinha que caber em seu leito. Nós somos Procustos da vida de relação. Construímos em nossa mente o nosso leito de ferros. O tipo de pessoa que queremos. E as pessoas de nosso relacionamento têm que caber exatamente nas nossas expectativas. Só que as pessoas têm o direito de ser aquilo que são, e não aquilo que nós desejamos que elas sejam. Quantos caminham sozinhos porque colocam o ciúme na frente do amor? Quantos relacionamentos podiam dar certo, tinham tudo para dar certo, mas não dão porque o parceiro sufoca a relação, castiga, neurotiza o medo de ser traído ou medo de ser abandonado. Porque o ciúme, minha gente, está na base de muitos problemas da vida de relacionamento. O ciúme atormenta aquele que o cultiva, o ciúme inferniza a vida daquele a quem é direcionado. Alguns dizem, e li hoje na revista Veja, a respeito de uma psicanalista italiana que defende a tese, de que uma pontinha de ciúme é bom, de que existe um ciúme saudável e um ciúme doente. Isso, segundo a doutrina espírita, é um equívoco, porque o ciúme é uma imperfeição humana e em qualquer nível é indesejável. Se nós ainda o alimentamos, é porque ainda não nos dispomos a expulsá-lo de nosso mundo íntimo. Admitir que um pouquinho de ciúme é bom, temos que admitir que um pouquinho de ingratidão é bom, que um pouquinho de violência é bom, que um pouquinho de orgulho é bom. São defeitos morais. E o espírito André Luiz
quando examina o relacionamento homem-mulher, uma das mais belas páginas da literatura mediúnica, capítulo 9 do livro Sol nas Almas, diz assim: abolir o ciúme. Ele não fala reduzir o ciúme, disfarçar o ciúme. Ele diz abolir o ciúme, porque o ciúme em qualquer grau é uma condição que destrói o relacionamento. Mas esse ciúme num relacionamento a dois tem a sua origem numa visão equivocada que nós temos de um relacionamento homem-mulher. Porque muitos de nós ainda idealizamos um relacionamento assim, como sendo uma fusão de espíritos, como sendo uma condição na qual nós nos inserimos e perdemos a própria identidade. Talvez tenha um ranço da respeitável Igreja Católica, porque ainda hoje, quando o sacerdote vai ministrar um casamento, diz assim: e agora serão um só corpo e uma só alma. Me perdoem a ausência, mas é uma tolice de um tamanho incomensurável. É exatamente o que não pode ser. Casamento não é fusão de almas, onde perde a própria identidade, onde perde a própria personalidade. Um relacionamento sadio é aquele em que os indivíduos estarão juntos, caminhando juntos, mas cada um respeitando a identidade do outro, porque são espíritos diferentes, são almas com uma história própria, com sonhos, com a possibilidade de crescimento, e que devem ter as amizades que desejarem, e que devem ter a oportunidade de desenvolver-se na profissão, de crescer como indivíduo, porque casamento só dá certo se os parceiros não dependerem do casamento para se realizar. O casamento será o algo mais no complemento daquelas almas que na verdade são espíritos reencarnados em busca de luz. E é exatamente o que não se vê em muitos matrimônios. No universo masculino a coisa é sempre mais complicada, porque muitos homens não se casam, capturam a mulher, que nos faz lembrar a época das cavernas, em que o homem empunhava o tacape, aprisionava a fêmea que despertou o seu interesse e levava para a caverna como propriedade. Não é assim, mas lembra um pouco. E a gente vê em posturas, em atitudes, em comentários sutis, onde no fundo revela-se o senso de possessão, de possessividade. Uma vez num grupinho, um companheiro diz assim: odeio mulher de maquiagem. Aí eu olhei disfarçadamente para a cara da esposa dele, aquela cara mais amassada do mundo, nem um pozinho de arroz para disfarçar a feiura, nada. Ora, porra, se ele não gosta de maquiagem, ele não põe, não é? Se ela gosta, deixa a coitadinha colocar. Uma outra vez, numa roda de amigos, um disse assim: odeio chuchu. Na minha casa nunca entrou chuchu. Eu perguntei só para provocar: sua esposa, ela não gosta? Não. Gostar ela gosta, mas o cheiro me incomoda, então a gente não faz. E eu fiquei pensando: coitada, vai passar a encarnação inteirinha sem comer o seu chuchu, porque o cheiro incomoda o bonitão, não é? Ou então dizem assim: odeio o espiritismo. Aí a mulher não vai ao centro. Olha, se ele não gosta de espiritismo, ele não vai. Se a esposa gosta, ela vai. Mas no universo feminino a coisa também está presente. Mulheres que são verdadeiros cães de guarda, farejam tudo, acompanham tudo, fiscalizam tudo, tomam conta até do pensamento do cidadão. Coitado, passou o dia inteiro lá, conversou com 1 milhão de pessoas, chega em casa, ele quer assim uns 15 minutinhos de inexistência. Aí encosta ela: o que é que você está pensando? Um amigo me contou a última decisão do campeonato carioca, Flamengo e Botafogo. Ele adora futebol, flamenguista hoje. Domingo, 4 horas a decisão. Ele acordou cedo, colocou a bandeira na porta, né? A camisinha do Flamengo, nem foi ao clube, esperando o momento. 4 horas da tarde, sentou em frente à TV, a latinha de Skol do lado, e foi só começar o jogo. Encosta aí: Benzinho, você me ama?
Claro que eu te amo. Nossa Senhora, você é a coisa que eu mais amo nesse mundo. Ama não, ama não. Se você me amasse, parava de ver esse jogo para ficar comigo. Coisas que acontecem e que vão destruindo os relacionamentos. Mas se no primeiro grupo nós vamos encontrar pessoas infelizes no afeto, porque escolheram a situação assim. Se no segundo grupo vamos encontrar outros tantos infelizes no afeto, por atitude assumida hoje, há um terceiro grupo, onde vamos encontrar milhares e milhares de espíritos, atormentados na vida de relação, em decorrência de erros graves, cometidos na área do afeto, em existências muito próximas. São aqueles espíritos que Emmanuel denomina de contraventores da lei do amor. Porque, segundo o livro dos Espíritos, cada um é punido naquilo em que errou. E a lei de causa e efeito atinge também os erros cometidos na área da afetividade. E segundo esse princípio, tudo que nós dermos a alguém na área do afeto, a vida no futuro nos dará. Aí, minha gente, nós vamos encontrar dezenas de exemplos. Homens e mulheres sinceros no desejo de encontrar um parceiro saudável, que fazem a sua parte, que dão o coração, que se esforçam para que o relacionamento dê certo, e só encontram relações vazias, parceiros frustrantes, mentirosos, onde são desencantadas, humilhadas, abandonadas. Outros tantos casos de viuvez precoce, homens e mulheres iniciando uma vida a dois cheia de sonho, e a desencarnação vem ceifar uma das existências e outra é obrigada a sufocar o próprio sentimento, reestabelecendo em outras bases. Ou outros tantos casos de indivíduos com a sua sexualidade destrambelhada. Quantos casos de homossexualismo em que o próprio indivíduo não se adapta à própria libido, vive agredindo outros, se agredindo, culpando a sociedade, culpando a si mesmo, inadaptado com a própria função sexual. Ou homens jovens com a sua função sexual inibida. A disfunção erétil é muito mais comum do que se imagina. Homens que precisam de usar remédios para fazer aquilo que os animais fazem espontaneamente. Ou tantas mulheres em clima de frigidez sexual. Segundo alguns estudos, até 30% das mulheres casadas nunca atingiram o prazer na vida sexual. E poucas condições, minha gente, atingem tão profundamente a mulher casada como essa, porque ela se coloca diante de duas situações, ambas desastrosas. Ou conta para o marido a sua situação e coloca em risco o próprio casamento, ou não conta e vai fingir uma coisa que ela não sente. Uma senhora me disse uma vez num atendimento fraterno, casada há 32 anos, nunca teve prazer no sexo, seu marido nunca soube. E ela me disse que terminava o ato sexual, eu virava-me para o lado e punha a chorar baixinho, de frustração. Ele nunca soube. São os contraventores da lei do amor. Porque, segundo o espírito Joana de Ângeles, todo abuso na área da sexualidade gera imposto de carência. Imposto de carência. São então espíritos que estão sendo convidados pela própria lei a um processo de educação na área do afeto através do sofrimento, porque em existências muito próximas comprometeram-se nessa área através da irresponsabilidade no afeto, da deslealdade afetiva, destruindo lares bem estabelecidos, abandonando corações que investiram neles através da deslealdade sexual, da irresponsabilidade no afeto, do adultério. Segundo o Espírito Emmanuel, o adultério deveria ser considerado como sinal de doença da alma, porque, segundo ele, quando duas pessoas partem para a comunhão sexual, se estabelece entre elas um circuito de forças, e uma passa a se alimentar magneticamente da outra. Se um dos dois rompe esse circuito sem motivo justo,
vai lesar o outro na sustentação do seu equilíbrio emotivo. E vai estar inserida em um processo em que vai responder por todo o saque de afeto que gerou no parceiro. Essa situação, minha gente, é muito mais grave do que nós podemos imaginar. Há um fato narrado por Allan Kardec no livro Céu e Inferno, que é seríssimo. Era um casal e eles estavam noivos, casamento marcado. Certa noite, na casa da noiva, há uma discussão. O rapaz, então, fica muito nervoso, vai embora dizendo que nunca mais voltaria. Mas no dia seguinte, se arrepende. Volta à casa da noiva, bate a porta, ninguém atende. Volta a bater. Aí ela vem por detrás da porta e diz assim: vá-se embora, nosso relacionamento está terminado, não quero mais nada com você. E ele então pede perdão, diz que foi uma tolice, está arrependido, promete que nunca mais vai acontecer aquilo, mas ela mantém-se irredutível, é o fim do relacionamento. Narra então Allan Kardec que ele toma de uma arma branca que trazia e, atingindo o peito, vem a se matar. Esse rapaz em espírito vai ser acolhido pela falange de Allan Kardec e orientado em uma reunião de intercâmbios mediúnicos. Após o desligamento do médium, incorpora o espírito São Luís, entidade que dirigia os trabalhos, e Kardec, como instrução, pergunta a ele se a jovem teria alguma responsabilidade no suicídio do rapaz. A essa indagação, São Luís diz assim: uma grande responsabilidade, porque ela não o amava. Aí Kardec acha estranha a resposta. Bom, mas se ela não o amava, me parece justo que tivesse terminado o relacionamento, o senhor não acha? E o espírito deveria ter terminado o relacionamento há muito mais tempo. Quando descobriu que não era dele que ela gostava, mas por ter permitido que a relação avançasse, fez com que crescesse no coração dele um sentimento mais forte. E agora vai responder como cúmplice daquele ato infeliz. Notem, minha gente, como uma coisa é grave. Como muitas vezes nós estamos inseridos em situações parecidas com essa. Quantas vezes nós investimos em um relacionamento que nós sabemos que não tem estrutura, que nós sabemos que não vai para frente, apenas pela sedução, apenas pela atração. E depois trocamos o parceiro como quem troca de roupa ou de sapato velho, absolutamente desconsiderando o seu sentimento. Eu tinha 17 para 18 anos, estudava no colégio Grêmio, quando um pastor muito conceituado foi até lá falar aos jovens. E ele falou sobre afetividade. Voltando-se para nós, então, adolescentes, ele disse assim: não diga ao seu namoradinho ou à sua namoradinha, eu o amo. Não diga. Não diga, porque isso não é verdade. Não se pode amar uma pessoa com poucas semanas ou alguns meses de convivência. Diga assim: eu sinto bem perto de você, você me agrada, eu curto a sua presença. Deixa para dizer que o amo bem mais para frente, se um dia você estiver convencido disso. Mas é exatamente o que muitos de nós não fazemos. Para conquistar, para seduzir, começamos com elogios os mais estúpidos, com adjetivos os mais superlativos. Você é isso, você é aquilo. Depois deixamos a princesinha em casa e vamos com os coleguinhas para as farras, achando que somos muito modernos. Meus amigos, ninguém pense que passar a perna no parceiro ou na parceira é atitude de modernidade. Pelo contrário, o adultério é dos mais antigos crimes morais da humanidade. O que há hoje de mais moderno, em qualquer área do pensamento, na área da filosofia, da neurociência, da psicologia, é exatamente o contrário. Ninguém pense que esse lixo psíquico que as telenovelas mandam para nós, e que nós vamos nos alimentando dele subrepeticiamente, corresponde ao pensamento de vanguarda. Nada disso. São pessoas doentes, que querem se alimentar das nossas emoções por pontes magnéticas que se estabelecem.
Tomem qualquer autor sério e vocês vão ver o que é que eles estão falando de compromissos afetivos. O que é que eles estão falando de responsabilidade no amor. Convidando o homem e a mulher a uma revisão a respeito da própria sexualidade. Mostrando para nós que o sexo pelo sexo é tão vulgar que até os animais fazem. O que conta é o sentimento que existe no relacionamento. Mas somos muitos de nós contraventores da lei do amor. Mas essa constatação, minha gente, em nosso mundo íntimo, não pode ser motivo de culpa, nem de desespero, mas não pode também ser motivo de acomodação. Se nós identificamos em nós um passado não recomendável na área do sexo e do afeto, se ainda notamos muito vivas dentro de nós tendências não edificantes, é hora de reforçarmos a vontade e dizermos a nós mesmos: paz. Daqui para frente vai ser diferente. Chega, não vou mais fazer sofrer as pessoas que mais me amam. E aí nós chegamos, para concluir, ao conceito espírita de solidão. Porque nós temos uma ideia equivocada de solidão. Nós identificamos a solidão com parentela, com número de filhos, com pessoas que nos cercam. Fulano é tão só, lá não se casou. Beltrano é tão só, não teve filhos. Quando na verdade, minha gente, solidão é postura interior, é atitude do indivíduo perante a vida. Não depende de estado civil, não depende de parentela exterior. Quantas mulheres casadas sentem-se sós? Quantos idosos cercados de netos sentem-se sós? E por outro lado, quantas pessoas nunca se casaram e são campeões do relacionamento pessoal? Tal qual a história de um importante cirurgião de tórax, que aos 48 anos de idade havia adquirido tudo o que alguém poderia imaginar: sucesso, prestígio, dinheiro, casado com um filho, professor universitário, chefe de uma grande equipe de cirurgiões de tórax do maior hospital de Nova York. Mas um homem excessivamente prático. Era um cirurgião e a sua preocupação era extirpar o tumor. E ele então, com aquele senso prático de muitos homens de ciência, levava a vida assim. Os amigos, a esposa, o filho, faziam parte desse quebra-cabeça muito bem montado, onde o importante era fazer sucesso para ganhar dinheiro para fazer mais sucesso. Mas certo dia vem um golpe do destino. Ele começa a tossir, vai fazer exames e descobre um câncer na laringe. De um dia para o outro, se transforma de cirurgião oncológico em paciente. E ele então vai sofrer tudo aquilo que só os doentes com câncer conhecem: filas intermináveis, o medo da morte, os exames dolorosos, a frieza da cirurgiã que vai operar, a radioterapia, a quimioterapia. E em meio àquela situação toda, ele se dá conta de que ele estava sozinho, de que ele era uma pessoa solitária, porque os amigos não sabem o que conversar com ele. Ele nunca conversou coisa séria com ninguém. A esposa, coitadinha, tenta uma aproximação, mas ele nunca permitiu antes. O filho também não sabe o que dizer. Ele então está na antessala, esperando o chamado para a radioterapia, quando nota a seu lado uma mocinha que também tem câncer. Um câncer avançado, já sem cabelo, pálida. E eles começam a conversar. E ele percebe que tudo aquilo que ele está sentindo, ela também está sentindo. E ele se dá conta que todos os seus pacientes também sentiam. E ele nunca havia se apercebido disso. Naquele momento, então, ele cai em si, volta-se para ela e diz assim: o que fazer agora? E ela então conta-lhe uma história. Era um fazendeiro muito rico, dono de vastas propriedades, mas que não gostava de pessoas nem de animais, e os espantava com cercas e armadilhas diversas. Havia adquirido muito poder, mas era uma pessoa solitária, e um dia deu-se conta disso, sentiu-se infeliz e quis mudar. Ele então foi para o meio da plantação e com os braços abertos começou a chamar os animais, a chamar as pessoas: venham. Só que ninguém apareceu. Por
porque ele lá com os braços abertos, mais parecia um novo espantalho no fazer bem. E ela então lhe disse: doutor, abaixe os braços e as pessoas irão até você. É necessário, minha gente, abaixarmos os braços, nos recolhermos em nossa insignificância espiritual, nos tornarmos como queria Jesus, pobres de espírito, e a solidão desaparece. Porque a solidão não é carne. Nascer sozinho pode ser impositivo da lei, mas viver sozinho é consequência do nosso livre-arbítrio. Alguém sente-se só? Vá no hospital. Há milhares de doentes que não têm ninguém. Sente-se só? Vá ao asilo. Há dezenas e centenas de velhos que não têm ninguém. Sente-se só? Vá ao orfanato. Adote afetivamente uma criança e ame. Porque o amor de Joana de Ângeles é como um bumerangue. Primeiro a gente joga, depois volta. E acrescenta a ela: ninguém espera encontrar amor de graça. De graça acha sexo, porque sexo é acidente biológico. Use larga. E quanto mais usa, mais larga. Amor não. Amor é uma revolução dentro da alma. Se não for assim, não é amor. É dependência, é sujeição, é paixão. Alguém perguntou a Chico Xavier, em uma cidade de São Paulo, qual a diferença de amor para paixão? E era a época do incêndio do edifício Joelma, que havia matado tantas pessoas. E Chico disse assim: o amor é como o lume do fogão que ferve a água para lavar a fralda do bebê. O amor é como o calor da pequena fogueira que requenta a marmita do trabalhador faminto. O amor é ainda como a chama do fogão que faz o alimento da família. A paixão é o Joel. Porque nós, na verdade, minha gente, não queremos amar, queremos ser amados. Cobramos, implicamos, insistimos e falamos assim: não, eu faço isso porque eu te amo. Não ama nada, ama a si mesmo. Porque quem ama o outro quer bem-estar do outro. Mas nós até então temos buscado não o amor, mas a sermos amados. Mas a proposta do Espiritismo é que nós comecemos a mudar dentro de nós essa concepção. Leonardo Boff escreveu assim: mede-se a autenticidade do amor na capacidade de sofrer por causa do amor. E Joana de Ângeles: o homem atinge a plenitude espiritual quando ama. Enquanto espera ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece de infância espiritual.